Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Hoje começamos uma série para lá de especial com esses convidados mais especiais ainda. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Léo. E hoje essa série, né, é para falar do Rio to See, esse que é o maior festival de criatividade da América Latina, que reúne mais de 2 mil Chique. palestrantes, mais de 55 mil pessoas ao longo dos 6 dias de evento. É um evento grandioso e a gente vai ouvir um pouquinho de vocês qual foi a experiência, o que que marcou, o que que foi importante, o que que até mudou a forma de vocês, que são profissionais da comunicação, a forma de produzir esse conteúdo. Você sabe o que quer dizer Rio to See, Léo? Não. Rio pra Ah, ver? boa. Rio pra ver? Não Não, sei. não é o see do verbo ver em inglês, são dois Cs mesmo, que é Creative Conference, né? Que é convenção aí, né, de De criatividade. E aí, em inglês, eu vou até, assim, mas pô, é aqui no Rio de Janeiro, né? Por que tem que ser em inglês? Porque lá tem palestras de gente do mundo inteiro, tem palestras que são 100% em inglês. Eu mesmo vi duas, né? Eu acho que os meninos também. Então é international mesmo, tá? É to see. Já que é internacional e você começou com o inglês aí afiado, fala pra gente quem é você, o seu nome, o que você faz. Bom, gente, meu nome é Felipe Cury, eu sou editor aqui do HZ, que é a parte digital aqui da Rede Gazeta. Também sou creator, faço vários conteúdos de turismo aqui do Espírito Santo, roteiros aí além do óbvio. Também falando em turismo, tem um programa especial aqui na Rede Gazeta, que é o Destinos Capixabas, né, que levanta a bandeira aí do turismo de uma forma bem diferente. Então dá para dar um play lá no Globoplay para poder acessar. E meu arroba é arroba Felipe Cury, tá? Então sou essa pessoinha aí que roda esse Espírito Santo. Vamos continuar as apresentações agora com Elis. Olá, gente. Eu sou Elis Carvalho. Eu trabalho com jornalismo regional há mais de 15 anos. Atualmente eu sou editora de entretenimento da TV Gazeta, tendo aí como, né, o nosso principal produto o programa Em Movimento, há 25 anos mostrando o melhor do Espírito Santo. Também sou criadora de conteúdo nas redes sociais. Eu falo sobre turismo, cultura, sobre histórias, né, de pessoas e lugares por onde eu passei. E agora também surfando nessa onda da nostalgia, com uma nova série só sobre conteúdos nostálgicos que eu tô Que adorando é um tema fazer. muito falado lá no Rio to See. É um Vamos, super já deu spoiler. spoiler. É. Bom, eu sou o Diego Araújo, sou jornalista, fiquei por 10 anos no comando do Em Movimento, né? Aí como apresentador e atualmente como criador de conteúdo também, muito focado em turismo, experiências turísticas, curiosidades sobre o Espírito Santo. Em resumo. E você, Maria, se apresente. Eu sou a Maria Volpini, eu sou uma publicitária em formação, entusiasta da comunicação e eu sou social media da TV Gazeta. Faço a promoção desses grandes programas que nós temos, e tanto da Globo quanto aqui dos programas locais. E Maria, vamos continuar com você aqui agora. O lema do evento foi sinta, codifique e signifique. Qual dessas 3 palavras aí mais te marcou? E por quê, Então, né? é uma tríade, assim, que se complementa, né? Mas, para mim, eu acho que codificar me chamou muito atenção, porque nós sentimos, nós damos significado, mas eu acho que quando a gente precisa transmitir isso para frente, principalmente o ser humano que tem essa tendência, essa necessidade de se comunicar, seja como for, eu acho que codificar é você organizar de uma forma para ser compreendido. Então, a gente está sempre precisando se organizar para conseguir ser compreendido, para conseguir passar para frente o que a gente sentiu, o que a gente significou. Então, me chamou muito a atenção. Codificar. Você tem diversas formas de falar sobre algo, mas você usando a estratégia certa, a forma certa, você consegue alcançar todos os seus objetivos. Então, para mim, me chamou a atenção codificar. Você, Elis. Eu acho que o signifique. Eu penso muito que o que eu percebi ali no Rio to See, né? Não adianta produzir, não adianta viralizar, tem que ter significado para fazer sentido, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Então, eu acho que eu fico com o signifique. Você, Diego. É uma pergunta difícil, né, também, porque foram tantas informações, né, concordo com as meninas também, mas eu acho que talvez, então, para dar um contraponto, acho que o sentir, porque a gente falou lá muito de emoção também, né, de como
para além da. Que aí a gente vai entrar, eu acho, depois com mais clareza nisso, né? Do lance de inteligência artificial, né? E tal, mas o quanto esse sentir, esse sentimento, essa emoção que só nós, seres humanos, temos, né? Pode contribuir para esse futuro que a gente tem de criatividade, de comunicação, enfim. E você, Felipe Cury? Olha, é o voto de Minerva agora. Não, então, eu vou ficar com signifique também, porque, assim, pro lugar da experiência do Rio to See como um todo, eu acredito que o sentir foi muito natural, acho que não tem como a gente chegar lá e não sentir aquilo tudo, e a gente automaticamente vai codificando tudo, só que o significado, né, é algo muito particular de cada um traz o seu próprio significado, dá o seu significado para cada coisa. Então, o que eu percebi ali foi isso, da gente começar a dar sentido mesmo. E a partir desse sentido, transformar em algo fantástico, criativo. E que ainda assim vai ser. Como eu posso explicar? Eu acho que vai ser de uma maneira não só única, mas principalmente original, no sentido mais puro da palavra. Porque ele vai ser verdadeiro num mundo hoje onde quase tudo é padronizado, entendeu? E nada padronizado é a grandiosidade desse evento, né? Porque são 6 dias de evento com uma programação intensa e extensa e profunda e densa. De 9 da manhã até às 18 Às horas, vezes até um pouco minimamente, às mais. vezes até mais. E aí vocês, né, estavam ali em alguns momentos assistindo algumas palestras, painéis, em outros momentos está andando no corredor com aquele que estava ali falando, aquela que é a referência que você assistiu quando era pequeno. Enfim, conta um pouquinho do estar ali nesse lugar, vivenciando, experienciando isso tudo. A gente chegou a conversar aqui antes, né? Eu acho que o Rio to See, ele é um evento que ele traz muito pertencimento, autoconhecimento e também uma sensação assim de autoestima, sabe? Porque realmente você está em meio a pessoas que você sempre admirou, que são suas referências, e elas estão ali do seu lado, tomando um café, batendo um papo. Eu brinco falando, né? Quando que eu ia imaginar que eu ia bater um papo com Caco Barcelos, que é minha grande referência de jornalismo comunitário, e trocar contato com ele. Então, assim, muitas pessoas que estavam ali palestrando compartilharam coisas que a gente postou, entraram em contato, começaram a seguir. O fato da gente conseguir ter notícias, né, de primeira mão do que ia acontecer, do que vai acontecer no audiovisual, como, por exemplo, Tela Brasil, né? A gente soube ali antes de todo mundo um anúncio do governo, que é o primeiro streaming gratuito do Brasil, com centenas de produções nacionais. A gente, nesse momento aí, muito do cinema brasileiro, do audiovisual nacional. Então, para a gente foi, assim, grandioso fazer parte disso. E uma outra coisa que eu falo muito, assim, que marcou bastante é o pós-Rio to See também. Então, a gente trocou ideia, né, com a produtora de Tremembé, que fez a série. A gente trocou ideia com a roteirista de ET, que está fazendo o maior Aham. sucesso, entre outras pessoas também ali. Então, essa sensação de pertencimento, de autoestima, saber que a gente faz parte de uma potência, que é o audiovisual, uma potência econômica brasileira, isso é algo que não tem preço, assim. Acho que foi bem legal. A sensação que eu tenho é que todo mundo ali é colega de trabalho, sabe? Não tem ninguém ali mais famoso do que o outro. Todo mundo, claro, né, tem ali uma referência, mas quando a gente tá no ambiente do Rio to See, é uma troca de igual para igual. Você tá ali perguntando sobre o trabalho da pessoa, a pessoa perguntando sobre o seu trabalho também, sabe? Eu também estava trocando uma ideia nos corredores com a Ana Carolina Raimundi, que é repórter do Fantástico, eu perguntando pra ela sobre as pautas do Fantástico, ela perguntando sobre destinos capixabas, sabe. Então eu achei isso fantástico mesmo, um trocadilho. Desculpa, gente. E foi muito legal mesmo essa parte de corredor, de bastidor, Zeca Camargo me seguindo no Instagram e acompanhando, agora eu viajo e penso: "Olha só quem é que vai ver isso", sabe, muda um pouco a perspectiva, mas, eu acho que para além disso também tem muita questão de como que o Rio to See foi projetado para que isso aconteça, não é não, Maria? Sim, e
para além das pessoas que têm, assim, algum prestígio na mídia, a gente também vê a sinergia do pertencimento com pessoas do cotidiano, assim, sabe? Pessoas como a gente. Então, a gente chega lá, é uma fila que a gente tá pegando, que a gente começa a trocar uma ideia, e aí a gente vê que são as mesmas dores, as mesmas questões, a mesma sede, a mesma vontade. Então, a gente se identifica, é um constante pertencimento, eu falo, né? A gente está lá, à própria disposição das salas, a gente está bem próximo a quem está palestrando, então a gente vê, como a Elis disse, né, essa questão com o Caco Barcelos, mas a gente também vê o colega que está do lado. Eu encontrei muitos capixabas, falei com gente de Brasília, de São Paulo, e a gente vê, assim, que é algo em comum com todo mundo, tanto com quem está protagonizando lá, mas quanto a gente que está, entre aspas, né, de figurante ali, porque a gente também é protagonista. A gente direciona o que a gente quer ver e muitas das vezes foge um pouco da nossa área. Eu acho que vocês compartilharam um pouco disso. Então, acho não, tenho certeza que ali todo mundo entra em um universo onde você se sente pertencente, você sente que você faz parte daquilo e você vê a sua importância, né? Eu acho, como você disse, da autoestima. Era um desejo meu já aí, né? Foi a minha primeira vez no Rio to See, né? No evento. E ver isso de perto, né? Tudo isso que vocês falaram, eu, né, assino embaixo, porque é um evento gigante mesmo. Eu acho que para quem é da comunicação, se programe, de verdade, para ir, porque você vai beber de fontes, isso que a gente estava falando, né? A gente se deparava, às vezes, em palestras que não eram necessariamente linkadas ao nosso contexto, né, profissional, mas que totalmente oportuna para a gente conseguir enxergar e colocar em outros contextos, nos nossos contextos, né, também. Então, recomendamos, né, também. Com Acho que certeza. não só por isso estamos aqui também debatendo um evento de tamanha importância, né? E você sabe que a Maria tinha falado, e você falou agora também, mas eu já ouvi, não me recordo onde, que é interessante quando você vai nesses grandes eventos que tem N trilhas de conhecimento, digamos assim, de você separar 10 a 15% com temas que não fazem parte do seu dia a dia, justamente para abrir sua cabeça. Eu já ouvi gente que falou assim, fui num evento que era só de IA, por exemplo, e ela foi para uma palestra de marketing ou de comunicação, porque ela falou assim, eu quero borbulhar minha cabeça de ideias. Eu tenho certeza que vocês chegaram à noite no hotel, Nó. a cabeça devia ter ficado Até hoje ainda, gente. não sabendo se anotava, se pensava, o que fazia, se já começava a colocar em prática aquilo tudo. Eu anotei aqui uma colinha de um breve resumo, assim, digamos assim, do evento, né? E aí vocês vão dizer se essas frases, não sei dizer todas, mas se faz sentido ou não, e o que chamou a atenção de vocês. Por exemplo, o humano é maior do que a tecnologia. Isso tudo é para dar um gostinho também para os próximos episódios. Que o local é maior que o genérico, que a comunidade superou a audiência e que a experiência vale mais que o conteúdo, além de o pertencimento importar mais que o alcance. Qual desses ou não necessariamente esses, ou quais desses chamaram a atenção de vocês? Eu acho que eu fico com o humano vale mais do que A tecnologia. a tecnologia. A gente vai aprofundar isso mais para frente, né? Mas eu acho que, resumidamente, o que ficou claro para a gente é que ninguém vai criar como um humano cria, né? A tecnologia, a inteligência artificial, ela vem para auxiliar, ela vem para revisar, ela vem para pesquisa, ela vem para aquele trabalho chato que você não quer perder tempo fazendo, mas a criatividade continua sendo humana. Então, a gente passou daquele momento de que, para fazer um bom uso da inteligência artificial, tem que fazer um bom prompt. Isso todo mundo já sabe. Isso ficou no Rio to See do ano passado. No Rio to See desse ano, a gente entende que é importante ter propriedade intelectual, é importante ter essência, é importante ter verdade, é importante ter você. Porque um texto, um roteiro feito completamente por IA, as pessoas sentem, percebem. A gente vai poder aprofundar isso um pouco mais para frente, mas eu acho que isso para mim ficou muito claro e é algo que está mexendo muito com a minha cabeça, assim, que eu tenho usado muito no dia a dia desde então. Legal. Dá para passar de novo alguns temas? Não, você pode trazer dos grandes temas ali do evento, qual que marcou a sua experiência lá?
Bom, eu lembro de um que você falou agora, que é em relação da comunidade, né, ser maior do que mais importante do que a audiência, Uhum. e isso, de fato, a gente está vendo que é cada vez mais forte, porque gera esse pertencimento, essa conexão das pessoas, e nunca a gente teve tanto essa questão de você querer consumir algo que você se identifica, do que só pelo aquele lazer, aquele entretenimento gratuito. Não, hoje você está muito mais ligado a algo que vai te interessar para um sentido maior do que ser aquele, sei lá, passatempo ali nosso. Mas eu acho que um tema que me trouxe, assim, bastante, né, uma forma de pensar, acho que essa questão da nostalgia, que a gente vai comentar, e já dando esse spoiler, é porque nunca conseguimos acessar tanto um passado de uma maneira que vai nos impulsionar tanto para o futuro. Então deixou de ser só algo que é de fato nostálgico. Agora a nostalgia é visionária. Para mim, dentre esses temas, algo que me chamou muita atenção lá foi ver tantos painéis falando, por exemplo, de criação de conteúdo da Creator Economy, né? Como isso já não é mais, assim como a IA, assim como a novelinha vertical, né, também, que a gente viu lá, não é mais Uma uma tendência, né? tendência, né? É Uma realidade. realidade, né? É algo que tá aí, que cada vez mais a gente, profissionais de comunicação, vamos precisar lidar e entender e se inserir nesse contexto. Se a gente estiver de fora disso, né? E aí cada um no seu quadrado, né? Da profissão, vamos estar perdendo aí pro mercado. Verdade. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do extraordinário morar no simples, né? No sentir do ser humano, no que é intrínseco a ele. Então, assim, a gente tem uma tendência que já é realidade de você realmente se conectar com pessoas, de você realmente resgatar o que é nosso. Porque eu vi uma palestra que me chamou muita atenção sobre mentes emocionadas, né? E no início eu juro que eu fiquei, nossa, não sei muito se eu quero assistir, aí eu acabei indo pelo, por uma amiga, mas ela falava sobre uma campanha de uma boneca muito famosa aqui no Brasil, eu posso falar o nome? Acho que não, né? Mas enfim, Uma boneca famosa. uma boneca muito famosa aqui no Brasil, e eles estavam com um Fiquei problema. curioso, porque eu não Também. lembro Qual? deles. Qual é? Eu acho que Qual vocês será não que é a com foram. B que teve filme a mais famosa Eu acho do que Brasil? vocês não foram. Pois Mas é. o cerne da questão é que eles falavam sobre um problema que eles estavam enfrentando com vendas e como que esse problema foi solucionado, não com todas as técnicas de marketing e comunicação, mas sim com um sentimento intrínseco ao ser humano. Uma coisa muito simples, mas que fez a diferença de resgatar o sentimento da família, do pertencimento, do compartilhamento de momentos que não voltam, que a tecnologia muitas vezes nos impede de viver com os filhos, sobrinhos, primos. Então, eu acho que o que mais me tocou foi... Porque eu me considero uma mente emocionada. Então, o que mais me tocou foi ver que essa emoção é o que nos torna humano, é o que nos diferencia. E é muito simples, é simplesmente sentir. Então, isso me chamou extremamente a atenção, porque a gente vem numa tendência de se conectar com pertencimento, com identidade. Então, isso, assim, foi, pra mim, assim, uma pancada. Eu falei, não tem nada demais em ser emocionado, a nossa criatividade vem daí e é o que nos torna únicos. Então, ver que esse extraordinário mora no simples, no singelo, foi muito importante. É a identificação, né? Você se identifica com a nostalgia, com a novela vertical. Você, em outro momento, você se vê ou vê alguém Uhum. passando por uma coisa que você já sentiu. E diante disso tudo, pensando no futuro do audiovisual, assim, para quem não foi pro Rio to See, igual você falou, Diego, cara, você precisa ver isso aqui e tal. O que você avalia, assim, de panorama geral do audiovisual? Se você quiser, talvez, focar na Creator Economy, ou o que você acha que mais chamou sua atenção, que fala, cara, o futuro não é lá na frente, já tá agora e daqui a pouquinho vocês vão ver que isso tá chegando. Cara, eu fiz um exercício aí até usando a inteligência artificial para tanta informação que a gente escolheu lá,
eu fiz um exercício assim também com ele e que eu super concordei de tipo, como que você em cima, né, de tudo que eu tinha conversado também com ele, me codifique tudo isso e me traga talvez o significado. E eu super concordei, eu vou ler para vocês, ou seja, a inteligência artificial às vezes também faz muito sentido para algumas coisas. Ó, o futuro do audiovisual pertence a quem entender que a tecnologia muda o formato, mas boas histórias continuam sendo o que conecta pessoas e a inteligência artificial passa a ser uma ferramenta para potencializar a criatividade, não para substituí-la. E isso veio da própria inteligência artificial trazendo. Então a gente entender isso, o quanto essa conectividade e isso, né? Acho que foi uma das coisas que mais ficou pra gente, né? O quanto a tecnologia, beleza, ela pode estar ali e é importante e interessante, né, para o nosso processo de comunicação, quando a gente para olhar, né, de quando lá, sei lá, não é papiro, né? É papiro mesmo, né? Da época do papiro pra gente chegar hoje com tudo no celular, gente. Meu Deus, quanto isso foi fundamental pra comunicação, mas eu acho que a gente sempre teve ali o que fez a diferença, que é quem está por trás dessa tecnologia também. Então, acho que foi um pouco disso. Como que vocês veem para onde vai o futuro do audiovisual? Uma tendência que eu vi é sobre os games, né? Que o audiovisual ele vai beber muito na fonte dos games, principalmente na questão da interatividade. Então, você ali, não mais como um espectador que não tem decisão. Você escolhendo o futuro daquela narrativa, você expandindo aquela narrativa para outras questões. Um exemplo que eles deram que foi muito bom foi de um jogo que você decidia se no final a personagem morria ou se ela ficava viva. E se ela ficasse viva, você perdia o jogo. Eu achei isso Eu surreal. achei muito incrível. E ele falou que o audiovisual realmente ele vai caminhar para esse ponto em que as pessoas vão ter mais autonomia nas narrativas, que por mais que ela esteja ali como espectador, ela pode direcionar para onde aquilo está indo. Então eu achei muito interessante porque eu assim, realmente não imaginaria que os games teriam tanta influência em uma produção que a gente vive no E dia a a dia. gente já vê isso um pouco na TV 3.0, né? Sim. Já bebendo disso e acredito cada vez mais desenvolvendo isso. E isso é engraçado, porque além de falar do futuro, a gente está falando de algo do passado, porque o Você Decide, as pessoas ligavam, né, para decidir o final. E você, Elis, fala aí pra gente, o que você enxerga? Eu assim? acho que o Diego trouxe da propriedade intelectual é algo que quase todos os painéis falaram. Então, a gente vai ouvir muito falar de IP, que é realmente o conteúdo que é você, a sua marca, a sua essência, onde você pode buscar inspirações, mas que não é uma cópia, não é algo feito por IA, é feito por você. Isso é algo que ficou muito marcado em mim, mas eu acho que não tem como a gente retornar ao assunto da nostalgia. Aham. Então a gente já tem percebido uma mudança no comportamento do telespectador, né? O telespectador, durante muito tempo, se reunia a família inteira, os vizinhos, na frente da televisão. Isso foi diminuindo com o tempo, né? As telas foram ficando menores, foram ficando na palma da mão, cada um assistindo no seu quarto, no seu celular. E agora isso está retornando, esse hábito de assistir audiovisual junto, seja com todo mundo no Rio, onde os amigos se juntam para assistir um show, ou seja na própria Copa do Mundo, né? A gente está vivendo esse momento agora, os remakes das novelas, as referências que as novelas atuais trazem das antigas. Então, eu sinto que o movimento nostálgico, a essência da nostalgia, tanto para quem viveu aquilo, quanto para quem nunca viveu, o jovem, mas que é atraído pela essência do que também atraía o jovem dos anos 80, é algo que vai ser uma grande tendência, assim, já está sendo, né? E o desafio de nós comunicadores de conseguirmos produzir coisas, né, que promovam, né, essa coletividade, né, esse sinônimo da gente parar para estar juntos, né, e construir e estando junto, né, e não só individualmente ali atrás de um aparelho. Bom, eu vou destacar essa hiperregionalidade que a gente nunca quis consumir tanto produtos, algo que é nosso. Porque, bom, gera identificação, gera pertencimento, gera essa conexão. Só que, acima de tudo, está gerando algo que vai se tornar nostalgia também. Então, a gente está produzindo a nossa própria nostalgia sem saber. E isso tem a ver com as nossas próprias histórias. A gente está vendo aí o avisalado Paulo Vieira
fazendo super sucesso, quer pegar algo que é regional e botar para um Brasil inteiro. Você vê que funciona para todo mundo, até quem não é daquela cidade. Porque não é sobre apenas o lugar, é sobre a história, é sobre aquela pessoa, aquela vivência. Então, isso a gente está querendo consumir mais, o futuro está caminhando para isso, e isso está fazendo diferença hoje. E na questão do regionalismo, eu também vejo a proporção que a conversa toma, né? Porque as pessoas, elas querem conversar, elas querem ter trocas, e falar do que você conhece é a melhor forma, porque quando você tá ali num assunto, quando você não entende muito bem, você pode questionar, querer entender mais, mas não tem nada mais satisfatório do que você conversar sobre uma coisa que você conhece, que você viveu, que você tem essa experiência. Então, acho que o regionalismo cai muito também nessa questão da conversa, que é um tópico que se expande também para as redes sociais, agora falando um pouco da minha área, porque na rede social ela é uma extensão dessa conversa. As pessoas, a gente vê uma tendência de assistir uma novela, assistir um filme e ir para uma plataforma ali, comentar e fomentar uma conversa. Então, eu acho que o regionalismo cai muito forte nisso, em você falar do que você sabe falar, do que você sente entusiasmo, do que te remete a sentimentos. Você falou da rede social, só um adendo, é porque eu achei assim, muito curioso que esses dias eu tô postando muito roteiro de lugares e ao invés de eu achar, né, as pessoas vão querer divulgar esse roteiro, indicar para as pessoas, eu tô vendo muito comentário de gente que é daquele lugar ou de gente que saiu daquele lugar e fala, ai, minha cidade querida, Pertencimento, né? nossa, aquele onde eu cresci é maior do que apenas o querer divulgar, é você querer voltar para o que é seu. Sim. Isso é muito legal. E deu pra sentir um gostinho do que vem por aí. Teremos mais 2 episódios com essa turma aqui e a gente vai, ó, entrar nos detalhes que a gente não conseguiu entrar aqui. Já queremos agradecer a presença de vocês. Obrigada. E aí, podia já, pro pessoal que vai esperar ansioso o próximo episódio, já deixa aí o arroba de vocês, pro pessoal seguir nas redes sociais. Fala o que eles vão encontrar lá nos perfis de vocês. Aproveita pra fazer o merchan aí de vocês. Bom, @Diego Araújo Vix, né? Por lá, como eu comentei, né? Muito turismo, experiências pelo Espírito Santo, curiosidades do nosso estado, que às vezes muita gente, né, desconhece, né? Que exista por aqui. Acho que é um bocadinho disso. E sejam bem-vindos, comenta lá, qualquer coisa. Se quiserem também conversar mais sobre coisas, né, que a gente tá falando aqui, né, assuntos que, de repente, você quer desenrolar um pouquinho mais, chama a gente pro papo também. Bora continuar essa conversa, né, Sim. nas redes sociais. É isso. Eu acho que a gente pode continuar essa conversa nas redes sociais. Quem quiser me acompanhar, Elis Carvalho, com 2 Os no Amo. final. Lá eu falo sobre turismo, sobre cultura, sobre histórias de pessoas e lugares por onde eu passei. E agora com uma série sobre nostalgia, uma cápsula do tempo, uma caixa que estava fechada há mais de 20 anos. Eu vi, tô E eu tô super trazendo curioso, aqui viu? pra galera e o pessoal tá gostando. Muito legal. Rio to See trouxe essa ideia. Eu já quero uma segunda série. Você vai colocar agora, esse ano, uma nova caixa para abrir daqui a daqui a 20 uns anos. Pode deixar. Boa. Bom, eu sou o Felipe Cury, né? Então, meu arroba também é Felipe Cury, mas o meu Cury é com K. Vai estar aqui, né? De alguma forma, eu também produzo muito conteúdo de turismo, que é um assunto que pega aqui grande parte dessa roda, mas é porque realmente temos que levantar essa bandeira e cada um faz de um jeito maravilhoso. Eu acho incrível isso, como a gente pode contar de formas diferentes. Então, para além disso, né, meu arroba vai estar aqui, mas também pode assistir o Destinos Capixabas no Globoplay, que vai encontrar ainda mais formas de explorar o meu conteúdo e a minha forma de contar essas histórias aqui capixabas. O meu arroba é maria.volpini com 2 Is no final. E lá é só um acervo particular, cheio de afeto, cheio de singularidade, algumas poesias perdidas, mas é isso aí. E pra ver todo o seu trabalho, @TV Gazeta S, né, E vamos cara? acessar o Isso @TV aí. Gazeta S e acompanhar meu trabalho, porque a gente faz com muito carinho e é a melhor programação do Espírito Santo. É, isso aí. Bom, o meu arroba é @LeoFragaCosta, lá eu coloco algumas receitas, às vezes vão dar água na boca, outras Não, vezes você vai ficar sempre. com raiva de mim. Muito possivelmente. E não deixe de seguir o perfil do Fonte Hub, e lá a gente tem muita notícia de inovação, criação de conteúdo, fique por dentro, e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau. Tchau.